by the way. Eu fui falando as paradas e eu só esqueci de falar o nome, estou ali. Enfim. No caso, para dar um exemplo do que a gente já fez na Dumativa, né? Vocês devem conhecer a Duma, principalmente por ter feito o jogo da Lenda do Herói, Marcos Castro, o Shield Maiden, e Enigma do Medo agora, o jogo do Selbit, né? Que teve trailer exclusivo ali na BGS, que tá rolando agora, aliás. Bem legal também. São projetos muito interessantes, assim. Eu acho que tem um grau de inovação muito legal também, principalmente questão de mecânica e execução de projeto. Vale a pena dar uma conferida. Então, como eu venho do design, eu vou tentar trazer algumas ferramentas que o pessoal comumente usa no design. Isso é uma ferramenta bem básica, é uma metodologia, né, no caso, que se chama Double Diamond. Então, ele basicamente se resume em expandir e filtrar o que você está produzindo conforme algumas etapas. Isso vai ser bem importante para a gente, quando a gente está falando de prototipagem, porque protótipos têm diferentes propósitos e também existem diferentes finalizações, né, no caso de protótipo também. Então, por exemplo, você pode ter um protótipo que você faz para testar algum elemento específico do seu projeto, assim como o seu protótipo pode ser praticamente o seu produto final, né? Então, são protótipos que a gente chama de baixa ou alta fidelidade, eu vou detalhar um pouco mais ali para frente, mas só para resumir, então, essa metodologia do Double Diamond resume em você expandir diante de um contexto ou de algum problema, e depois você vai filtrar essas soluções que você imaginou, tá? Isso é bem importante porque à medida que você for trabalhando no seu jogo, no caso, estamos falando de produto e jogo aqui, mas normalmente vale para qualquer produto, você vai começar a estar iterando em cima do seu produto. Então, vira e mexe, conforme você vai avançando no seu projeto, acaba surgindo outros problemas que você não imaginava que tinha antes. Isso faz com que você tenha que expandir de novo justamente para resolver esse problema, e depois filtrar quais foram as soluções que são mais interessantes e estão mais alinhadas com o que você tem que entregar no final do projeto. E quando a gente fala de entrega, não necessariamente a gente está falando de você fazer uma entrega para uma empresa, por exemplo, né? Às vezes você faz um jogo para você colocar no seu currículo, no seu portfólio, só que também tem um momento em que você vai ter que parar e fazer a entrega desse produto, por mais que ele não esteja exatamente do jeito que você quer. Então, isso é bem importante considerar. E eu acho que é uma perspectiva interessante e é uma aproximação interessante também para pensar como que a gente produz jogos, né, principalmente na perspectiva do game design. E também, até às vezes, se você está trabalhando sozinho, eu acho que é bom ter um parâmetro de como é que você está progredindo, porque muitas vezes eu vejo que, principalmente quando a gente está começando, a gente acaba expandindo muito e a gente não filtra, então você acaba, tipo, fazendo muitas features que às vezes você não precisava, por exemplo. Então, por isso que é bem importante você ter esse espaço ali de convergência, em que você vai estar filtrando o que você já gerou, tá? Então, realmente, você vai ter que cortar algumas coisas que você fez, mas isso faz parte do processo de desenvolvimento de um jogo, é perfeitamente normal. Então, para essa apresentação, eu basicamente fiz etapas de um projeto, então a gente vai estar passando pelas principais etapas de uma produção de jogo. Então, no caso, a gente tem a parte ali do repertório, que eu vou falar um pouco sobre como a gente pode construir um repertório para a gente saber onde é que a gente está pisando e o que as pessoas já solucionaram antes da gente também. A parte de ideação ou conceituação. A parte de design e prototipagem, que é o principal ponto da palestra, essencialmente. O playtest e design, que eu chamo aqui de iteração, mas isso é um termo comum na literatura também, então se você pega, por exemplo, Salim e Zimmerman, eles já falam de interação e vários outros livros de design vão falar de iteração. E por último, a apresentação, que é quando você vai lançar o jogo no mercado, ou caso você, por exemplo, vá publicar um jogo de mesa, um jogo de RPG, você vai levar para a editora, tá? Então, inicialmente, construir um repertório é muito importante. Eu acho que para qualquer produto que você for fazer, não só para jogos, repertório é algo que você tem que ter. E muitas vezes a gente tem um pouco de dificuldade de construir, porque a gente está muito acostumado a consumir o que a gente já consome, a gente não consome coisas novas. Então, essencialmente, quando a gente está falando de game design, desenvolvimento de jogos, você tem um caminho óbvio de consumo, que é jogar, e jogar mais jogos. Mas existem algumas outras opções também, porque às vezes você não consegue comprar todo jogo da Nintendo que sai, que é R$ 300. Então, você pode fazer isso procurando algumas análises de pessoas que já jogaram o jogo, ou também você pode assistir e analisar gameplays não comentadas ou não comentadas também. Isso é uma forma bem válida. Ainda mais que você não vai ter tempo para jogar todos os jogos. Então, às vezes, você precisa só analisar, talvez, o tutorial ou os 5 primeiros níveis para ter uma ideia do que é o jogo que já foi produzido ou que foi lançado recentemente. Sem você ter que ter todo aquele gasto, principalmente se você está começando e você não está numa empresa ou se você está fazendo um jogo indie, você não vai ter todo o orçamento para você comprar 5 jogos de R$ 300.
Uma dica bem boa também, que não se restringe só a ficar jogando, é consumir outras mídias de entretenimento também, porque às vezes você precisa de alguma solução para narrativa, ou quem sabe você quer inovar em alguma questão de mecânica, e essa inovação acaba surgindo com alguma ideia que você teve assistindo algum filme, por exemplo. Então, não se limitar somente aos jogos é uma forma bem saudável de se aproximar do game design também, até porque às vezes você fica um pouco saturado e você quer fazer outras coisas também, mas você pode fazer outras coisas e ainda ser produtivo, né? Tá, agora a gente vai para a ideação. Então, aqui é a conceituação também, é outro termo que pode ser usado. Então, nessa hora você tem que usar a criatividade. Isso é uma parte que, pelo menos para mim, falar usar a criatividade não é suficiente, porque é um termo um pouco abstrato. Então, é muito recomendado que, na verdade, você use ferramentas que incentivem a sua criatividade. Então, pode ser o básico, que é fazer um brainstorming, mas já existem modelos de game design que auxiliam muito a você a conseguir chegar em soluções mais criativas sem que você tenha que ser uma pessoa criativa. Isso é bem importante porque, acho que principalmente quando a gente fala de alguns perfis de pessoas, nem todo mundo é a pessoa criativa que vai criar coisas novas, mas uma vez que você tem as ferramentas, normalmente elas te auxiliam a chegar em combinações a partir do que você já filtrado do repertório que você construiu. Então, é bem importante também que nessa hora de você estar criando novas soluções, você está tentando inovar, você considere também as limitações e os requisitos do seu projeto, tá? Porque normalmente quando você está no mercado, você não vai ter todo o tempo do mundo, você não tem todo o tempo e dinheiro do mundo, então existem limitações e restrições que você vai ter que seguir para conseguir chegar ao final do projeto com um produto de excelência. Então, se você simplesmente ignora essas limitações, provavelmente você não vai conseguir entregar seu produto, ou ele vai sair incompleto também por conta de você não ter focado nos pontos que você deveria. Então, é bem interessante, assim, que à medida que você for criando, você considere também o que você considera como limitação e quais são os requisitos. Então, o requisito pode ser, por exemplo, o público-alvo, mas também pode ser qual que é o console que você quer lançar seu jogo, se ele vai ser para o PC, ou se ele vai ser um jogo muito complexo, se ele vai ser um jogo narrativo, se ele vai ser um jogo focado em mecânica. Tudo isso são requisitos e limitações que você tem que considerar na hora que você está criando novas soluções também para o seu jogo. Uma coisa que é bem importante também, que eu vejo que poupa muito tempo, não só para a hora de você estar ideando, mas também ao longo do projeto, é você fazer uma pesquisa similares logo no começo. Então, pesquisas similares é basicamente você procurar jogos que estão dentro do mesmo gênero do teu jogo, ou que tem alguma coisa em comum. Então, por exemplo, se você quer fazer um open world, provavelmente você vai olhar para Zelda Breath of the Wild como similar, mas você também pode procurar alguns outros jogos menos populares, que às vezes eles também podem te auxiliar bastante. Além disso, também, na hora que você procurar sobre similares, se você souber a limitação e requisito, também você sabe qual é o tamanho do jogo que você mais se aproxima. Então, não corre o risco de você estar querendo fazer um jogo AAA com apenas uma pessoa, que isso é bem comum. E considerável, e sim, você provavelmente não vai conseguir, porque na empresa AAA tem muito mais gente que você trabalhando sozinho. Uma coisa bem importante também é você anotar e descrever tudo que você for gerando nesse processo de ideação e de conceituação, para você não perder essas informações depois. Por incrível que pareça, a gente esquece muita informação do que a gente cria, então você tem que documentar isso em algum lugar. E é bem importante que você também, se possível, descreva essas ideias que você teve, porque vira e mexe, eu vejo pessoas anotarem só palavras, e palavras por si só não são suficientes para você memorizar todo um sistema que você criou. Quem sabe na hora do almoço ou no intervalo, às vezes você tem alguma ideia. Então anote e descreva também, se possível, essas ideias que você teve. Onde é que você pode anotar as ideias para você compilar elas num único documento, né? No caso, a gente usa o Game Design Document, que é o GDD. Provavelmente vocês já ouviram falar também. É, é recomendado usar esse documento por conta de você saber que todas as informações que você precisa para a produção do jogo tá dentro desse documento. Então, a questão do GDD, principalmente, eu acho que é como você vai organizar essa informação e como você vai hierarquizar ela, tá? Então, normalmente, você pode pensar em alguns tópicos, que é, por exemplo, como que o jogo funciona, como que o jogador vai interagir com o jogo, então, como ele joga o jogo, essencialmente. Quais ações o jogador pode fazer no jogo também é legal de considerar. Quais são os desafios que você vai colocar no seu jogo e como que você vence e como que você perde. Você não precisa deixar os capítulos com esses nomes, obviamente, mas é uma forma de você organizar e hierarquizar informações, então, tudo que você achar que você pode organizar em tópicos e subtópicos, vale a pena colocar. E se você precisar cortar informações depois também, é muito mais fácil cortar uma informação que você já tinha do que você tentar resgatar uma informação que você esqueceu.
Então, o GDD ele tem esse papel muito importante dentro do projeto, principalmente se você quer trabalhar com game design, e ele acaba sendo indispensável até para as outras áreas do projeto também, porque as pessoas vão consultar o GDD para saber, por exemplo, qual que é o estilo de arte que você imaginou para o seu jogo, ou como é que você imagina uma mecânica específica para você poder passar para o programador e ele conseguir fazer. Uma questão bem importante é que nem sempre você escreve muito bem, afinal, você provavelmente não faz, você não é escritor, você é programador, você é designer, você é artista, então nem sempre você precisa escrever tudo. Você pode, por exemplo, representar ideias por desenhos, pode fazer modelos 3D também, modelar uma cena na Unity, por exemplo, pode funcionar. E também você pode montar, às vezes, se você souber, tipo, softwares para montar e organizar informações, também pode ser muito válido. Tem pessoas que usam, por exemplo, o Wiki, né, para fazer um GDD, e também funciona muito bem por conta que você consegue até fazer a navegação ficar mais rápida por conta do uso de hyperlinks, por exemplo. Então, não existe uma formatação ideal de GDD, mas é importante que ele exista de alguma forma. E eu acho que aqui que vem o ponto da palestra, principalmente, é como você vai validar essas ideias que você anotou e que você desenvolveu. Então, você já passou pelo processo de estudar jogos que são parecidos com o que você está fazendo, você já teve suas ideias em cima desses jogos, você já documentou essas informações em algum lugar, e agora você tem que testar essas ideias. Porque ideias por ideias, elas não funcionam. Você tem que botá-las em prática. E é justamente nessa hora que entra o protótipo. Então você vai ter que fazer um protótipo, você vai ter que sujeitar o protótipo a playtests, e você vai ter que modificar e aprimorar o protótipo conforme os testes se for fazendo, que é onde a gente chama de iteração. Então, existem alguns tipos de protótipo. Nessa apresentação, eu vou falar de baixa fidelidade, alta fidelidade, e quais são os pontos que você vai estar procurando ao fazer esses protótipos, tá? Eu vou estar falando tanto de protótipo de jogo analógico quanto de jogo digital, por conta que eu acho que, não sei se alguém tem interesse em fazer jogo de tabuleiro, mas eu acho até fazer jogos de tabuleiro às vezes pode ser úteis para você aprovar e validar uma ideia, que você tem para o jogo digital também. Então, vou acabar comentando os dois. Uma coisa bem importante do protótipo é que você vai estar testando apenas o básico, então, pelo menos na baixa fidelidade, né, que a gente está falando, você não vai estar procurando testar é, o jogo completo, você vai estar testando algumas partes do jogo, são frações do seu jogo. Isso é uma mentalidade bem importante você ter, por conta que muitas vezes eu vejo muita gente que deixa de fazer protótipo porque ele sente que o protótipo não está próximo do que é o jogo final. Mas a ideia do protótipo de baixa fidelidade é justamente você testar partes do seu jogo antes de você fazer a entrega completa. Então, é sempre importante você ter protótipos de baixa fidelidade. Dessa forma, assim, a parte que você vai querer testar são definições básicas, é aquelas ideias iniciais que você teve. E quanto mais cedo você fizer protótipo, mais cedo você tem a chance de você refinar essas ideias e também de descartar elas. Então, nesse processo, você vai estar entendendo se o conceito que você fez, que você pensou para o seu jogo, está interessante ou não. Porque tem muitas vezes que a gente pensa no conceito, na nossa cabeça ela funciona, só que na prática, quando o jogador pega o jogo, ele só falha miseravelmente, isso é super comum. Além de você também ter espaço para você discutir a ideia com outras pessoas de forma mais rápida também. E a principal vantagem de você discutir essas ideias de forma rápida é que você pode fazer alterações rápidas também no protótipo. Então, um exemplo muito interessante é como que acontece a prototipagem de cartas de Magic, né? Então, eles imprimem a carta, e se eles precisarem é só alterar o valor na hora. Eles podem descartar a carta também. Então, você não perde muito tempo. Você não tem uma arte muito bonita, por exemplo, nessa imagem. Até porque não é o momento de você estar fazendo as artes ainda. Se eu não me engano, tipo, no processo da Wizards, vira e mexe, o que comumente acontece é que o efeito é feito primeiro e depois você passa o briefing para o artista. Justamente para que não corra o risco da arte acabar limitando o game design. É claro que você também pode ter um processo contrário, talvez você tenha alguma arte que você gosta muito, que você está se inspirando, e a mecânica vai se inspirar da arte, isso também acontece. Mas normalmente você quer que a mecânica seja testada de forma mais rápida, justamente para que todas as outras partes do jogo possam ser feitas a partir do que você está refinando da mecânica. Outra questão que é muito importante do protótipo de baixa fidelidade, porque você tem que ter essa questão de desapego. Então você não vai querer que, se uma ideia é ruim, você não quer manter ela no projeto, tá? Você já pode cortar ela, você pode refinar ela também, mas você não precisa ficar segurando nela porque ela já tem uma arte feita, por exemplo. Isso é uma vantagem muito grande também.
Então, o principal ponto do protótipo de baixa fidelidade é justamente essa funcionalidade e essa agilidade que você tem. Então, ali também tem o screenshot do protótipo do jogo do Horizon Zero Dawn, e é um protótipo de inimigo, e ele parece basicamente um boneco de Lego, mas é justamente porque eles estão testando a distribuição e o tamanho do inimigo para fazer os pontos fortes, pontos fracos dele. Então, se, por exemplo, acontecer do inimigo ficar desbalanceado, é facilmente ajustável. Você pode só descartar esse modelo e fazer outro. Então, isso poupa muito tempo no projeto e evita situações em que você chegue lá no final, você perceba que, por exemplo, a carta tá ruim, ou que o inimigo tá ruim, e você tem que refazer todo o modelo dele de novo, porque tudo que a gente tá falando de arte, todo esse processo, considere que é um tempo considerável de projeto, além também da parte financeira também. Então, você gastou todo o seu dinheiro no artista, para chegar no final e você ter que descartar a arte dele, porque não funcionou em questão de mecânica, em questão de dinâmica do seu jogo. Então, falando um pouco da diferença de analógico para digital, como é que você pode fazer essa prototipagem? Principalmente prototipagem para jogos de tabuleiro e jogos de carta se iniciam com papel e caneta. Então, você pode, por exemplo, pegar um papel e caneta agora e testar, fazer uma carta nova de Magic que você quiser. Uma carta de Pokémon, sei lá, uma carta de Yu-Gi-Oh! Enquanto no digital você tem algumas ferramentas que também agilizam bastante o processo. Então, por exemplo, a Unity, a Unreal, RPG Maker, Game Maker, são formas que você consegue acessar assets, né? Tem uma loja de assets, você consegue puxar para o teu computador e você já consegue testar algumas coisas. Então, você, por exemplo, se você quer fazer um jogo de plataforma, você não precisa ter uma arte feita, você não precisa fazer essa arte, você pode puxar de graça da internet e fazer os tiles e testar a mecânica que você quer. Então, isso poupa bastante tempo, além de poupar dinheiro também, que é uma coisa bem importante no projeto. E até se você reparar, por exemplo, dentro do meio acadêmico, comumente pessoas usam RPG Maker, Game Maker para fazer prototipagem rápida, até para projetos finais, justamente por conta de você não ter que manjar de programação, por exemplo. Se você é uma pessoa que não manja de programação, você pode, ou se você está sem tempo também, você pode só pegar assets prontos, scripts prontos e puxar para o teu jogo. Isso funciona perfeitamente também. Playtest, por mais que pareça, ele não é só você colocar alguém para jogar. Apesar que eu acho que isso é um pouco óbvio, assim, qualquer testagem de produto nunca é só colocar a pessoa para testar. Você tem que ter um direcionamento de teste. Eu vejo comumente que erro comum de primeiros playtests é não direcionar o teste para que você tá, para qual informação você está querendo obter. Então, comumente, assim, é interessante que você faça testes que sejam para testar partes específicas do jogo. É claro que você pode testar o conjunto das partes também, mas aí você tem certeza que você está querendo testar o conjunto e não só uma parte, ou que você não está indo atrás de uma informação específica dentro do que está dando certo ou do que está dando errado. Então, acho que é sempre importante considerar que dentro do jogo tem vários perfis de jogador diferentes. Então, às vezes, você quer testar uma feature que foi pensada para um jogador que tem perfil mais de explorador, por exemplo, enquanto tem um jogador que é competitivo, mas você está pensando para essa feature ser direcionada para o perfil de quem gosta de explorar o jogo e não quem gosta de competir. Então você tem que testar com o perfil certo também, porque se provavelmente você colocar os jogadores exploradores para testar uma mecânica super competitiva, você não vai obter informações muito úteis e talvez isso até faça com que você tome algumas decisões de projeto que não são adequadas porque não era para o público adequado. E também, né, considerar público-alvo, que é meio óbvio, você não vai colocar uma criança de 15 anos para testar um jogo que é mais 18, por exemplo. Exemplo idiota, mas que é importante considerar. Outra coisa também é delimitar quais elementos e partes você está testando. Então, tipo, se você quer testar, por exemplo, a ergonomia do seu jogo, como é que está acontecendo a acessibilidade, se os controles estão acessíveis, se os controles estão, tipo, fáceis de usar, então você vai fazer um teste para você testar os controles, não necessariamente todas as mecânicas e todos os sistemas. Agora, se você quer fazer um playtest que você está testando toda a progressão do jogador, talvez você precise de mais tempo de playtest, mas aí você vai estar considerando, você vai estar sabendo que está analisando o jogo inteiro e não mais o controle, por exemplo, do jogo. Outra coisa que também é bem importante é você saber criar e fazer perguntas que são adequadas para você conseguir coletar as informações desejadas. Vira e mexe, assim, principalmente quem está iniciando ou quem está fazendo pesquisa de jogo, principalmente pesquisadores iniciantes, eles costumam fazer perguntas que não são perguntas muito abertas ou são perguntas que não auxiliam muito a coletar a informação necessária. Então, por exemplo, você gostou do jogo ou não? É uma pergunta um pouco abstrata. E se você vai fazer perguntas abstratas, tem alguns modelos de pesquisa que também auxiliam fazendo
a partir de números, por exemplo, é melhor que você faça uma pergunta de gostou ou não. E também, às vezes, até ver se a pergunta tem que ser feita de forma anônima ou não, também é boa. Porque, comumente, se você for no evento e perguntar pra alguém se ela gostou do seu jogo ou não, provavelmente ela vai falar que gostou, por mais que ela não tenha gostado por questão de educação. Então, é importante considerar esses fatores para pesquisa e também para playtest. Outra coisa também é saber filtrar informações que você obteve com o teste, porque você, por mais que, tipo, o público, o cliente nunca tá errado, mais ou menos, nem sempre ele vai responder exatamente o que você precisava, ou talvez ele responda informações que você não precisa no momento. Então, para aquela etapa do projeto que você tá, você tem que saber filtrar quais informações estão chegando e quais são úteis de verdade para aquele momento do projeto, ou para o problema que você está tentando resolver também. Aqui vem a parte de iteração. Então, aqui é quando você vai começar a fazer a parte do balanceamento. Então, vamos supor que você testou o seu jogo de cartas e ele está quebrado. Você vai ter que reajustar os valores. É muito mais fácil fazer isso se o jogo estiver no protótipo de baixa fidelidade. Você pode arrumar na hora, por exemplo. Mas o exemplo de iteração em um projeto já finalizado é, sei lá, tipo, no League of Legends ou qualquer jogo que tem live ops. Então, comumente você vê em jogos tipo League of Legends, no Apex, até no próprio Genshin Impact, é um jogo, tipo, muito mais casual, que eles ajustam valores de personagens por conta da experiência não tá ideal ou não tá próximo do que eles querem, né? Então, isso é um exemplo de iteração constante num jogo que já tá com um projeto mais entregue, mas que ainda assim as pessoas estão iterando, a equipe de designers ainda tá iterando justamente porque eles querem deixar o jogo sempre com esse ar de novidade, é uma estratégia válida também, mas é para mostrar que a iteração nunca acaba, essencialmente. Você sempre pode achar pontos de melhoria ou pontos de mudança no produto que você está fazendo. É bem importante também que você se permita fazer reajuste de regras e do sistema também, porque nem sempre só alterar números vai resolver o teu problema, tá? Às vezes o sistema de recurso do jogo não tá legal, às vezes o input que não tá interessante, às vezes o controle tá truncado, tem vários problemas que podem acontecer, então é sempre importante estar aberto a fazer essa iteração. E normalmente, quando você está com essa mentalidade de iteração, você vai acabar fazendo mudanças mais rápidas, o que faz com que você perceba o erro mais rápido e aprenda com o erro mais rápido também, o que é bem importante, justamente para você chegar no ponto do teu produto estar mais interessante possível dentro do prazo limite, né? Considerar também a usabilidade importante, tá? Por incrível que pareça, tem alguns jogos que os controles são um pouco estranhos. Não sei se já tiveram a sensação de você estar movendo com um personagem e parecer que ele tá dando drift ou que ele tá patinando. Ou que o controle não tá respondendo rápido o suficiente à movimentação que você tá fazendo, ao input que você tá dando dentro do jogo. Então tudo isso é problema de usabilidade mesmo do controle, por exemplo, e você tem que estar de olho nisso. E isso tá muito relacionado também ao game feel, porque às vezes você pressiona um botão, um segundo a mais que tem delay afeta como você sente que tá o ataque do personagem. Então, a hora de interação também é a hora de você prestar atenção no que o pessoal chama de game feel. Game feel pode ser a definição de, por exemplo, você usar um ataque personagem e isso ser satisfatório. Então, por exemplo, quando você usa uma ultimate, tipo no League of Legends, normalmente é para ser uma habilidade impactante, que você sente que tá fazendo uma coisa muito da hora dentro do jogo. Só que se acontece de você usar a ult e ela não acontecer nada de interessante, então provavelmente é um problema de game feel. Um exemplo prático, por exemplo, é você jogar uma carta no jogo de card game digital, por exemplo, você joga uma carta que custa muito caro em questão de recurso de jogo, né? E ela só é jogada solta na mesa sem nenhum efeito. Talvez se ela tivesse um efeito, ela pareceria mais interessante, ela pareceria, tipo, realmente ser uma carta muito poderosa, mas por conta de não ter, sei lá, por exemplo, um efeito visual, um efeito sonoro adequado, ou talvez até da animação da carta não ser interessante o suficiente, isso pode afetar o que a gente chama de game feel. Então, um exemplo bem legal de game feel também é, sei lá, se você pega um Dark Souls, o Dark Souls acontece de você dar um ataque básico, o inimigo recebe o stag, e você percebe que ele tomou stag por conta do efeito do ataque que você dá nele, além da movimentação do seu personagem, e também do peso do ataque que tem no ataque de Dark Souls, por exemplo. Então, isso tudo afeta como o game feel funciona, e como o jogador vai interpretar esse sentimento que ele tem ao usar, tipo, as features do seu jogo. Se, por exemplo, eu pegasse o ataque do Dark Souls e tirasse efeito sonoro, provavelmente ele ficaria um pouco menos interessante. Mas agora, se eu colocasse uma animação em que o personagem só desse um ataque de espada sem a movimentação do corpo, provavelmente ficaria muito menos interessante ainda.
E se eu tirasse o stag do inimigo, por ele estar sofrendo dano, tudo bem que stag é um sistema também, mas é exatamente que tipo, você pode colocar game fill dentro do sistema do jogo, mas se o stag ele não fosse visível, se o personagem inimigo não parecesse que sofreu dano de você, provavelmente ia parecer que você está batendo só num pedaço de carne, sem nenhuma animação e sem nenhuma reação, e ia parecer que esse ataque é muito menos impactante. Então, isso é legal considerar também quando você está fazendo iteração. E a última parte bem importante da iteração, que eu acho que vale a pena tocar, é que você não precisa ter medo de cortar e remover partes do seu jogo também. Então, é muito comum que às vezes quando a gente vai testar, eu não sei se alguém já fez crítica em relação aos jogos de outras pessoas, tem muita gente que fica na defensiva e acaba nem escutando a crítica que você deu. E muitas vezes algumas features, elas não precisavam estar lá e a pessoa continua persistindo na ideia que aquela feature precisava estar lá. Se você não tem muito apego, é um pouco mais fácil de você passar por esse processo de iteração. E é bem saudável também que você não tenha muito apego ao que está produzindo, porque no fim das contas, a sua prioridade tem que ser a qualidade do produto que você está fazendo e não o apego que você tem com o que você está fazendo. Isso é um pouco do que acontece, principalmente, sei lá, em algumas discussões artísticas, que são pessoas que não levam crítica muito bem, mas eu vejo que normalmente dentro do ambiente de desenvolvimento de jogo, saber levar a crítica é super importante e aceitar que nem sempre as ideias que a gente teve para o momento são as mais adequadas para o problema que a gente está tentando resolver agora, mas você sempre pode pegar essas partes que você cortou do jogo, engavetar, e quem sabe mais futuramente ele não é útil para outro projeto, ou às vezes para o próprio projeto mesmo. Às vezes é só um momento de que no momento não encaixou tão bem, mas também você não precisa chegar e jogar a ideia no lixo, é só engavetar, mas elas não tem apego de ter que deixar a ideia só porque você fez dentro do seu jogo. Prototipagem de alta fidelidade é quando você já está numa etapa muito mais avançada do seu jogo, então provavelmente você já testou as mecânicas que você precisava, você já desenvolveu os sistemas que você precisava, já testou elas, você sabe que ela está funcionando mais ou menos da forma ideal. Provavelmente você já passou pelo balanceamento fino dos números também, então você já está, o projeto já está mais apresentável. Então você sabe que o sistema funciona, que o sistema é divertido. E agora você pode, por exemplo, começar a refinar a arte do seu jogo. Então a interface pode ficar mais bonita. No caso de jogo de tabuleiro, você já pode chegar numa gráfica, pagar mais caro para fazer o tabuleiro com a arte que você queria para apresentar para a editora. E é normalmente nessa parte em que você já vai conseguir apresentar a experiência do seu jogo praticamente completa, tá? O que acontece é que nesse momento você começa a coletar feedbacks mais confiáveis, então, principalmente para a parte de balanceamento fino, é bem interessante que você tenha um protótipo de alta fidelidade, mas vale lembrar que não adianta você mexer em números se o sistema não tá bom, tá? Então, lembrar ali do protótipo de baixa fidelidade nesses momentos também, para você não pular a etapa e não chegar no protótipo de alta fidelidade com o sistema ruim. A questão é que, normalmente, para se fazer um protótipo de alta fidelidade, ele é um pouco mais difícil de executar do que um protótipo de baixa fidelidade, então vai demorar mais tempo para ele ficar pronto, e provavelmente você vai ter que ter muito mais recurso para conseguir fazer o produto chegar na forma final que você queria, né? Então, sai mais caro, toma mais tempo e tem que ser feita com planejamento também para não acontecer gastos desnecessários, tanto de tempo quanto de outros recursos. A maior desvantagem do protótipo de alta fidelidade é a dificuldade de alteração. Então, por exemplo, se você já fez os sprites do personagem do jogo, provavelmente não é nessa hora que você vai estar mudando muito. Talvez você mude algum detalhe ou outro, mas você não pode mudar o design do personagem inteiro, por exemplo. Da mesma forma que no jogo de tabuleiro, você não vai conseguir mudar todo o sistema, porque provavelmente o tabuleiro já está definido. E como é que as cartas são, provavelmente já está definido também. O que você pode fazer é detalhar mudar alguns detalhes minuciosos. Pode ser balanceamento fino, pode ser, tipo, a cor de alguns componentes, como algumas informações são dispostas, mas provavelmente o sistema do jogo já vai estar bem sólido nesse momento. E é justamente por estar sólido que normalmente quando você chega nesse protótipo, você já vai estar em mente apresentar ele para a editora ou para a publisher também. Ou no caso, se você estiver trabalhando numa empresa, provavelmente quando você chegar na parte de apresentação, você já vai estar no beta. Então, já não é hora de você criar muitas coisas novas. Acho que a dúvida, principalmente quando a gente tá falando de jogo, é quando é que o jogo tá pronto, né? Principalmente porque você sempre vai ver pontos de melhoria se você tá tocando o projeto, se você tá gerenciando o projeto, você sempre vai ver que tem muitos problemas que ainda existem. E a questão de design é que problemas nunca deixam de existir, assim. Você escolhe quais problemas você quer resolver, e você vai ponderar
o quanto que ele resolve de um lado, mas possivelmente ele pode gerar problema de outro. Então, a questão é saber quando é que você tem que parar de mexer no jogo também. Se você não para de mexer no jogo, é comum que o jogo, assim, se você não tem autocontrole, provavelmente o jogo nunca vai ser lançado, porque você nunca vai achar que tá pronto pra lançar ele. Mas jogo é tipo criança, alguma hora você vai ter que soltar ela no mundo e ela vai ter que ter contato com o mundo real, e daí você vai descobrir o que estava certo e o que estava errado. E no caso de jogos analógicos é um pouco mais difícil de fazer alteração, mas a vantagem do digital é que você pode lançar patches de correção, por exemplo. Então, tem essa diferença, né, entre as mídias que é importante considerar também. Jogos analógicos também acontece das pessoas corrigirem o jogo depois. Uma prática comum que eu não acho muito interessante é banir componentes de jogo, tá? Então, se você joga Magic, você sabe que tem muita carta que é banida constantemente, ainda mais nos últimos anos que teve vários problemas de balanceamento. Não recomendo fazer isso, mas tem alguns jogos analógicos que lançam componentes que substituem os componentes que estão desbalanceados, por exemplo. Então, não necessariamente você ter errado alguma coisa e ter entregue o produto com esse erro é o fim do mundo. Principalmente para o digital, isso é super corrigível, mas para analógico pode ser um pouco mais complicado. Mas o ponto é, tipo, não considere prazo, estabeleça um prazo para você se você não está trabalhando para uma empresa, porque se você trabalha com prazo infinito, provavelmente você vai estar atrasando algumas entregas porque você sabe que não tem prazo, ou você nunca vai parar de tocar naquela mecânica que você tem muito carinho porque você quer que ela fique perfeita igual o jogo AAA. Então o segredo é, alguma hora lance esse jogo, porque provavelmente as pessoas não vão reparar no erro que você está reparando, porque não são elas que estão fazendo. Em relação a saber quando está pronto está numa empresa, é só falar com o teu chefe que ele vai falar que a entrega era para ontem e você está atrasado. Então, em resumo, não discuta muito, assim. Tem muitas vezes que a gente acaba discutindo, tipo, no mundo das ideias, o que seria melhor, o que seria pior. O ideal é você testar mesmo, testa essas ideias, faz o protótipo e coloca essas ideias na prática. Eu acho que é muito saudável fazer isso no projeto. E também que nessa de testar, às vezes você acaba chegando numa solução que você não tinha pensado antes. Então é bem legal testar. Iteração é importante, então não fique com medo de errar. É bem difícil fazer isso, mas o erro normalmente ele soma muito mais para o projeto do que ele prejudica. Justamente porque você vai conseguir perceber mais cedo possível que tem alguma coisa que não está funcionando e você vai conseguir consertar muito provavelmente. E o último, que é um pouco abstrato, mas que é válido, é encontrar fontes de inspiração. Então, dá uma estudada, dá uma lida em outras fontes que você não conhece, às vezes ela pode te inspirar de uma forma muito diferente, com algo que você não está acostumado. E também, claro, consome o que você gosta também, que eu acho que é uma boa forma de você estar sempre motivado a querer fazer um jogo muito parecido com o que você gosta. Mas com essas ferramentas criativas, normalmente você consegue chegar um pouco mais longe. Então, eu acho que é sempre importante estar animado com o que você está fazendo também. Uma forma de fazer isso é justamente vendo o trabalho de outras pessoas, de pessoas que se admira também. Então, eu acho que é bem interessante você estar inspirado e motivado aí para fazer as iterações, fazer os testes, criar protótipo e, por fim, quem sabe, lançar seu jogo. Ou lançar o jogo para algum cliente também, que é uma experiência bem interessante. Por fim, é isso. Eu vou abrir espaço para perguntas e respostas. São quase 8 da noite. Eu não sei se alguém vai ter alguma ideia de pergunta. Mas se quiser tipo, fazer alguma pergunta mais direcionada para algum projeto que você está participando, ou para alguma dica de carreira também, está super aberto. E para quem quiser entrar em contato, é só mandar uma mensagem para esse e-mail. E preferencialmente falar que é dessa palestra, porque daí eu sei que eu dou uma prioridade ali para responder também. Lisa, foi questionado sobre o protótipo. Se devem ser feitos vários protótipos para várias mecânicas diferentes ou se faz um protótipo só? E qual a escala do protótipo deve ser feita para validar a ideia do jogo? Tá. A quantidade de protótipo depende muito do tamanho do projeto também. Então, assim, não costuma se fazer, tipo, protótipos que... Se você cria uma mecânica nova, e normalmente mecânicas estão integradas a sistemas, né? Normalmente vai estar testando o sistema inteiro. Então,
varia, é muito difícil falar quantos protótipos tem que existir, assim. Tem alguns jogos que eu trabalhei, tipo, que nem no jogo de tabuleiro, que foram, tipo, mais de 20 protótipos, porque toda hora eu alterava alguma coisa, e daí testava esse protótipo de novo. Mas no digital, por exemplo, que eu tô trabalhando agora, foi, tipo, 6, 7 protótipos e funcionou também. Então, acho que vai muito da necessidade de você obter informação e você sentir segurança que o projeto pode seguir com as informações que foram obtidas, sabe? Porque também, assim, você não precisa fazer, tipo, 20 protótipos se a mecânica funcionou já na primeira ou segunda vez que você testou o protótipo, sabe? Então é muito relativo, assim. Eu acho que mecânicas mais complexas, sistemas mais complexos vão exigir mais protótipos, mas comumente, assim, no digital, você vai estar refinando o mesmo protótipo várias vezes, enquanto no analógico você está fazendo muito mais protótipo por conta da mídia mesmo, né, do suporte. Então, o que dá para fazer, na verdade, dentro do mesmo protótipo, pelo menos para digital, é você criar vários arquivos com variações pequenas e testar eles, mas é um processo muito mais rápido que no analógico, né? No analógico, querendo ou não, vai ter toda a parada de você, às vezes, ter que fazer mais cartas, ou você ter que fazer um tabuleiro novo, então acaba se tendo uma quantidade maior que no digital, mas isso é por conta do suporte mesmo. Então, eu acho que varia muito conforme o projeto, mas no digital a principal vantagem é essa. Tipo, você pode usar o mesmo protótipo várias vezes, você pode ir aprimorando o protótipo também, o que é o principal diferencial do analógico para o digital. Tá, pera, cortou o microfone, eu acho. Conseguindo ouvir agora? Agora sim. Tá. Então, ele perguntou se é necessário a fidelidade, você já consegue, com ele, ir atrás das empresas para buscar financiamento para o seu jogo. Tá. Cortou uma parte, mas eu vou assumir que foi a pergunta se com o protótipo de baixa fidelidade você consegue já mostrar para a empresa, né? Ou você tem que ser só com alto que você vai atrás? Só dar um confirma ou não, se eu entendi mais ou menos, porque cortou o meio, mas eu tô assumindo que seja isso. É isso mesmo. Tá. Eu acho que depende muito, assim. Provavelmente, se você tá falando de jogo analógico com baixa fidelidade, você não vai chegar em nenhum lugar. Porque os caras querem. Assim, depende muito da editora, mas comumente eles querem o jogo já pronto, tá? Eles vão querer o jogo praticamente finalizado para fazer uma alteração ou outra de mecânica, mas eles já querem que quase tudo esteja feito, então até o modelo de venda acaba sendo um pouco diferente. Você acaba fazendo o que o pessoal chama de sell sheet, então uma folha de vendas, para entregar para a editora, e além de você entregar o protótipo para ela também. Já para o digital, pode acontecer de ter empresas que vão aceitar um protótipo de baixa fidelidade, justamente por conta que tem uma equipe para desenvolver isso. É mais por conta, eu acho que da natureza do mercado e o tempo de mercado dos dois. Querendo ou não, o mercado de analógicos dentro do Brasil, editoras nacionais, é um pouco mais recente que empresas de jogos digitais, e também por conta do orçamento que elas têm para trabalhar, assim. Então, para portfólio, você pode ter jogos com protótipo de baixa fidelidade, não é nenhum problema. Tem muita gente que consegue vaga justamente mostrando protótipos de baixa fidelidade, porque o que acaba sendo considerado para te contratar ou não é mais as suas habilidades de, seja design, seja de programação, seja de arte, assim, do que você ter que ter uma parada super pronta. Agora, se você vai tentar mostrar um jogo para uma publisher, provavelmente o ideal para você tentar negociar com ela é que você tenha o jogo que mais alta fidelidade possível, justamente por conta que eles vão querer ver o produto finalizado o mais próximo dele possível, para depois ela acabar. Sim, pode ser que nem todas as features estejam lá, mas considere que o core loop do jogo, por exemplo, as principais mecânicas, elas vão ter que estar no seu protótipo, e muito provavelmente elas têm que estar apresentáveis justamente por conta que você está mostrando o produto que você imagina, e provavelmente o produto que você imagina ele é muito mais finalizado do que você vai entregar um jogo de quadrados, por exemplo. Então,
é bem importante considerar que para publisher, quando você está negociando publicar, que alguém publique seu jogo, você tem as features principais e ele seja apresentável, então é mais recomendável que quando você está indo nesse caminho, que não é tipo procurar um emprego, mas é assim você está querendo publicar o jogo, ele esteja num protótipo de alta fidelidade e com as features principais apresentadas de uma forma bem interessante também, sabe? Isso, ele questionou agora sobre se você não faz um curso de game design na faculdade, por exemplo, como dar os primeiros passos para aprender e como saber que você está realmente apto a fazer o seu jogo, a procurar emprego, a procurar empresas, enfim. Tá. Eu acho que depende um pouco de qual vaga que você quer. Vou assumir que a pergunta é para ser game designer, então. Sim, não tem curso, tem muito pouco curso de game design de graduação no Brasil ainda. Então, isso querendo ou não, tem vantagens e desvantagens. Acho que a principal vantagem é que o mercado ele acaba sendo um pouco menos exigente para essas vagas. Eu vi poucas vagas que exigem graduação em game design, propriamente dito. Normalmente ele pede que você tenha graduação em design ou até alguma área de tecnologia. Então, se você faz programação ou ciência da computação, já está valendo. Mas eu acho que o principal, tipo assim, o truque para aprender game design é, tipo, tá acompanhando alguns materiais que saem recentemente. Então, se você. E até no LinkedIn tem pessoas que publicam alguns materiais interessantes, assim, de estudo sobre game design. Mas também tem fontes documentais que são muito legais também. Então, se você procura, sei lá, tipo, no YouTube, um canal chamado Game Makers Toolkit, ele é um canal muito bom, em que ele explica alguns fundamentos de design e ele mostra na prática com produtos que já foram publicados, assim, empresas grandes também, tá bem legal. E outra forma também é você indo atrás de literatura, né? Então, quando você procura livros tipo do Jesse Shell, o que nem da Sally Zimmerman, que eu tinha comentado, também são livros interessantes. Mas é claro que também, eu acho que para o mercado vale mais tipo, a experiência prática do que você ter lido muitos livros ou você ter feito muitos cursos, por exemplo. Então, se você tem formação, por exemplo, em ciência da computação, mas você quer virar game designer, o ideal é que você faça jogos interessantes, assim. Então, você pode chegar e fazer justamente o protótipo de baixa fidelidade, estudar um pouco sobre mecânicas que você acha que é interessante, como fazer esse sistema ficar divertido e colocar ali no seu portfólio como jogos que você fez, que com certeza, tipo, o recrutador vai olhar o seu portfólio e vai falar, ok, essa pessoa já fez jogos, ela sabe, tipo, qual que é qual que é o processo de design, né? Então é interessante que também, junto do protótipo, se apresente qual que foi o processo, como é que você pensou, qual que era o objetivo, e também, às vezes, até qual que foi o evento que você publicou, porque é muito comum que tenha, por exemplo, Game Jams, então é uma boa participar desses eventos também. E daí a pessoa vai olhar e vai saber que você já tem um pouco de experiência fazendo jogos, assim. Normalmente isso é uma boa entrada, é um bom caminho, assim, para você conseguir achar oportunidades, porque eu acho que o maior problema quando tem pessoas novas tentando entrar na parte de game design é que ela não tem um jogo publicado. E isso dificulta muito. E não precisa ser um jogo publicado na Steam, tá? Não precisa ser um jogo publicado com uma empresa grande nem nada. Desde que você tenha o jogo no teu portfólio, tipo, alguns jogos legais que você acha que você achou que ficou apresentável. E lembrando, não precisa ser um protótipo super bem detalhado, porque nem todo mundo é artista, nem todo mundo tem dinheiro para pagar artista. Você pode pegar os assets da loja, mesmo da Unity, por exemplo, e montar uma interface legal. Mas também, se você não tiver tempo para montar a interface, tá de boas, porque o recrutador não vai estar considerando a qualidade da interface, a qualidade da arte. Ele muito provavelmente vai estar considerando o processo e o produto em relação, tipo, à solução de design que você está apresentando lá. Então, é uma forma, tipo, que eu acho que é um pouco mais prática de conseguir uma vaga, sem ter que mudar de curso, sem ter que gastar muito com curso também. E que, por enquanto, tá funcionando justamente por conta que é uma área bem nova, sabe?
Lisa, foi pedido sugestões de ferramentas de prototipagem e habilidade na área de design, na área artística. Se tem algum lugar que você pode para poder melhorar o seu jogo e fazer o primeiro protótipo. Jogo analógico é um pouco mais difícil porque, tipo, a parte dos desenvolvedores é um pouco menor que o digital, mas uma boa é realmente se fazer no papel, na caneta, levar numa luderia, casa de jogos, né? E testar com as pessoas dali pode ser uma maneira interessante de você começar a mostrar que está fazendo alguma coisa, porque às vezes acontece de alguém que trabalha com editora tá na loja também. Outra forma é tentar levar um protótipo para a editora, mas se você for fazer isso de forma direta, tenta levar um protótipo tinha mais alta fidelidade, que nem tinha sido comentado antes, né? Outra forma de fazer também, uma vez que você terminou o papel e caneta, é você usar ferramentas digitais, que nem o Photoshop, que nem o Illustrator, pode ser o InDesign também, para fazer o material um pouco mais apresentável, um pouco mais definido também. Então, tipo, tem algumas ferramentas, até acho que na Steam, eu acho, que tem o Card Maker também. Isso facilita para fazer jogos de carta, é bem bom. Só que eu acho que ele é uns R$ 50, então não sei se você vai querer pagar, você pode fazer de outras formas também. Mas existem algumas ferramentas que facilitam para fazer carta. Então, se você procura Card Maker na internet, provavelmente você vai achar algumas coisas para fazer carta. Então, facilita a formatação. Mas os programas de edição de imagem e de texto sempre são muito bons para fazer protótipo rápido também. Uma vez que você já testou a mecânica básica no papel e caneta, você pode começar a editar ele no computador e imprimir várias vezes. Tem uma impressora em casa ajuda nessas horas também. Pro digital, eu acho que as plataformas, plataformas tipo o RPG Maker, o Game Maker, são formas rápidas de fazer jogo e de testar alguns conceitos e ideias que você tem. Particularmente, dá para fazer muita coisa com o Game Maker, então eu recomendo bastante se você está iniciando e você quer testar, você quer testar conceitos e fundamentos de game design, você não precisa fazer um jogo complexo, então você pode fazer isso no Game Maker que vai funcionar. Talvez não seja o ideal para apresentar no portfólio ou para um cliente, mas para você botar em prática conceitos e coisas que você está estudando de game design, eu acho que vale a pena fazer mini jogos rápidos no digital. Tem o Construct também, que é uma ferramenta muito boa para fazer jogos, que você pode estar testando também. E é claro, se você já quiser entrar em contato com a Unity, com a Unreal, super recomendo, porque são as ferramentas que as empresas estão usando para fazer jogos agora. Particularmente no Brasil, principalmente, é um pouco difícil que as empresas tenham uma ferramenta própria, então, comumente, elas acabam caindo num desses dois ou nos dois. Então, se você fizer jogos simples na Unity ou na Unreal, provavelmente você vai estar um pouco mais na frente já. E é bem fácil de fazer, você pode pegar uns tutoriais no próprio YouTube mesmo, que são tutoriais que vão te explicar como é que funciona, tipo, os principais elementos da Unity. Então, o que que é um componente, o que que é um objeto, o que que é, tipo, um prefab. É muito fácil de achar explicações em relação a isso. Além que a própria Unity também tem um tutorial no site deles de como fazer alguns jogos básicos, então é bem interessante dar uma olhada também. Ferramentas, eu acho que de design, assim, vale a pena dar uma estudada em metodologias, assim, específicas. Como faz um tempo, assim, que, tipo, eu não fui mais a fundo no design em relação à pesquisa, né, mas o que normalmente eu uso acaba sendo brainstorming, junto com caixa morfológica, que é puxado ali design gráfico, mas para alguns conceitos de jogos, caixa morfológica acaba funcionando. E eu acho que tem uma ferramenta nova que publicaram recentemente para game design, que é muito legal, que se chama cores do game design. Então, se você procurar Colors of Game Design, você vai achar esse modelo. E ele é bem legal porque ele acaba trabalhando justamente com essa questão de, tipo, onde é que dá para você expandir com as ideias, e onde é que as limitações entram para interagir com essas ideias e como é que ela vai modificar seu projeto. Então, essa é uma ferramenta, assim, que o pessoal da área gostou bastante, eu também achei bem interessante, e que eu acho que super vale a pena usar ela como modelo, além também do clássico, que é o MDA, né? Então, MDA é basicamente mecânica dinâmica estética, que é aesthetics em inglês, que, que também é um modelo muito interessante para você analisar jogos. Então, talvez não seja tão bom para criar, mas ele é muito bom para você pegar os jogos similares e você dar uma destrinchada neles para você entender qual que foi a lógica que foi aplicada para criar o sistema do jogo que está interagindo.
Isso, você comentou que os game designers sempre trabalham com prazo, e você recomenda utilizar alguma ferramenta tipo Kanban para controlar o tempo que você está levando para fazer o protótipo, ou alguma coisa nesse estilo, para controlar o tempo? Eu acho que é sempre válido, assim. O que a gente tem feito, o que eu já usava e a gente está usando na normativa agora é fazer por sprints semanais, então acaba sendo prazos mais curtos de uma semana, né? Tem algumas atividades que se estendem por mais semanas, mas é justamente porque você acaba tendo uma ideia, controlando quanto que uma atividade é complexa e o quanto difícil é entregar ela. E outra forma de fazer isso é justamente atribuindo pontos às entregas também, porque você vai saber se uma entrega é difícil, provavelmente vai demorar mais tempo, e é uma boa forma de controlar o tempo do projeto também. É, então, tipo, no fim são sprints que a gente vai calculando quanto tempo tá demorando para as atividades, né? Mas eu acho que Kanban é super válido também. Acho que tem algumas empresas que já usam Kanban também, só que não é no nosso caso, mas eu acho que é igualmente interessante também. Um dos usuários. É aplicado também as heurísticas de Nielsen ou alguma outra metodologia para avaliar? É, eu tentei usar Nielsen algumas vezes, assim. Tipo, eu acho que a parada é que às vezes é difícil, tipo, de usar alguns conceitos e alguns fundamentos que a gente acaba aprendendo na academia, no mercado, justamente por conta de tempo, assim. Não é todo projeto que vai querer usar isso, assim. Tipo, eu particularmente acho super útil, então, para mim é sempre positivo, eu super recomendo usar. Mas eu acho que acaba entrando muito mais no, tipo, equipe que quer usar isso, tipo, isso são guidelines que a equipe vai querer usar junto também. Porque, às vezes, quando você tá falando, tipo, de alguns fundamentos, alguns conceitos que eu acho que são super úteis, assim, nem sempre ele funciona porque não é todo mundo da equipe que quer usar ou que conhece. Mas eu acho que se você está fazendo uma avaliação que, por exemplo, você está responsável por fazer a interface e você quer testar a interface, você pode dar uma camuflada nesses conceitos com perguntas mais abertas e com conceitos e com termos e definições um pouco mais abertas para que não pareça tão, como posso dizer, tão teórico quanto soa às vezes, assim. Essa é uma principal diferença, assim, que eu vejo, tipo, trabalhando para a universidade e trabalhando fora da universidade, né, para o mercado mesmo, que é, tipo, nem sempre as pessoas no mercado têm a paciência de querer usar isso, assim, usar o que a gente acaba aprendendo dentro da academia, assim, que eu acho super útil. Mas eu acho que uma forma que deu para conciliar isso é, tipo, chegar e chamar um fundamento de outra coisa, sabe? A partir de uma pergunta. Então, acho que é válido para você avaliar e saber se está funcionando ou não, mas provavelmente na hora que você for apresentar essa informação para o resto da equipe, você vai ter que chamar de outra coisa. Provavelmente vai ter que definir esse, esse fundamento com algumas outras palavras para que fique um pouco mais fácil e não pareça que você está usando, tipo, métodos que pareçam lentos, né, em relação, tipo, aos outros, assim. Que a análise não pareça muito teórica também, porque as pessoas no mercado querem um pouco mais de velocidade e eles associam termos muito teóricos a ser lento, porque eu não acho que necessariamente é verdade. Perguntou também quantas pessoas tem mais ou menos no time de vocês atualmente da Domotiva e Tá. como vocês fazem a divisão entre os times, separar os trabalhos e essas coisas. Atualmente a gente está com mais de 50 pessoas na empresa. É bastante gente, assim, considerando o tamanho da empresa em relação à semana passada, não, ano passado. E depende muito, assim, da complexidade do projeto e o momento que o projeto tá, assim. Então, tem alguns projetos que estão com mais de 20 pessoas e tem projetos que estão, tipo, com 6, 7 pessoas por conta do momento que o projeto tá. E também por conta da complexidade do projeto.
ou às vezes a necessidade de entrega também, então varia bastante. Querendo ou não, tipo, a gente não é uma empresa AAA, então acaba tendo que se virar de uma forma um pouco diferente, assim. Então é um pouco, assim, não tem um modelo pronto a ser seguido, né, isso é bem complicado, assim, que, tipo, não existe um caminho exato, mas isso faz parte de trabalhar com o jogo, que eu percebo, assim, que muitas vezes trabalhar com o jogo você acaba tendo que lidar com situações que por mais que você tenha estudado muito, ou que você tenha se preparado por 4 anos para você gerenciar uma equipe de jogo, provavelmente vai acontecer situações que você não tá planejando, e você vai ter que operar com 6, 7 pessoas, enquanto outras equipes estão operando com 20, isso acaba acontecendo, é perfeitamente normal. Isso, muito obrigado. Acho que foram essas as dúvidas. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela palestra. O pessoal gostou bastante. E espero ver na Beleza. próxima edição das. Ok. Valeu, gente. Obrigada e boa noite. Sextou.